Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à Rede TV, ao nosso programa a partir de agora. E o nosso desejo de que a nossa semana seja ótima, em todos os sentidos. Como é que foi o seu final de semana? Foi bom? A gente espera que sim. Para muita gente não foi lá aquelas coisas, né? E a gente já começa com problemas. Vamos mostrar para vocês essas imagens. Tem umas coisas que acontecem que a gente não consegue entender. Uma criança de 9 anos estava andando de patinete e foi atropelada por uma ambulância na Avenida Rebouças, em São Paulo. O menino foi socorrido pela médica, pelo enfermeiro que estavam na própria ambulância, posteriormente foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, sofreu uma fratura na perna e está internado. O caso foi registrado no 14º DP de Pinheiros com lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. O motorista passou por teste do bafômetro, que resultou negativo. Em nota, a empresa de patinetes elétricos informa que a patinete estava inativa e bloqueada no momento do acidente em questão, sem uso oficial na última hora antes do ocorrido. Bom, dito isso, pergunta-se, primeiro, como que a patinete estava inativa se ela estava na mão do garoto de 9 anos? Segundo, por lei, só se pode usar patinete a partir de 18 anos, certo? Em São Paulo, estou falando de São Paulo, a Rebouças, onde aconteceu tudo. Então, o que essa criança de 9 anos estava fazendo com o patinete? Segundo, terceiro, quarto, quinto. Cadê pai responsável por essa criança? Uma criança de 9 anos andar de patinete na Rebouças, que, para quem é fora de São Paulo não pode não conhecer, é uma via muito movimentada. Então, não dá para entender, sabe? Uma criança sozinha na rua. Começa por aí, sozinha. Cadê pai responsável? Ela estava sozinha, perambulando pela rua? Foi lá, pegou o patinete, andou e tal. Ok, quebrou a perna, fraturou, tal, tá no hospital. Poderia ter morrido? Poderia. Mas é isso que a gente não entende. Não pode se usar patinete com menos de 18 anos. E onde estavam os responsáveis por essa criança? Depois acontece a tragédia, pior, que é a morte, e aí fica aquela lamentação, né? Ai, porque Deus quis assim, porque é uma fatalidade. Não. A palavra é irresponsabilidade, né? Uma criança de 9 anos não tem assim tanta responsabilidade, né? Já sabe o que é certo e o que é errado. Desculpa, já sabe. Mas tem de ter uma pessoa mais velha, né, com mais idade, um pai, uma mãe, enfim, um irmão, para estar junto numa hora dessas, né? Vamos em frente? Um grupo de bandidos, gente, invadiu nesse domingo a sede da TV Cultura, aqui em São Paulo, na Barra Funda, zona oeste da cidade. Fez reféns, roubou um caixa eletrônico e, de acordo com a polícia, eram 7 homens em uma van dos Correios, isso mesmo, e com um carro de escolta também, ninguém foi preso. Eles entraram na TV Cultura com a van, trancaram cerca de 15 funcionários em uma sala, roubaram os celulares de todos eles. Olha a destruição aí que você está vendo. Em nota, a TV Cultura confirmou o assalto e disse que 12 bandidos fortemente armados, vestidos com camisetas da emissora. Eles estavam com camisetas da TV Cultura e também da empreiteira responsável pelas obras do museu sediado na Fundação Padre Anchieta. Todos participaram do crime. Os criminosos arrombaram os 2 caixas eletrônicos do posto do Banco do Brasil e levaram outro na fuga. Tá aí, graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, o prejuízo material. Bom, não há mais limite. A gente já sabe que não tem limite mais para nada, né? Agora vamos falar da professora Carla Lemos Coelho Silva, de 48 anos, que vem recorrendo a uma medida drástica para conter o filho adolescente de 17 anos durante as suas crises psiquiátricas. Olha a tragédia que vive essa mãe. Sem conseguir uma vaga em um hospital especializado em Mato Grosso, ela precisou amarrar e sedar o filho para que ele não tentasse cometer o suicídio. Os dois moram em Nova Mutum, lá no Mato Grosso. Nos últimos meses, vejam vocês o calvário dessa mãe. Os remédios já não surtiram efeitos. O garoto começou a falar em suicídio. O jovem foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar. Em uma das crises agudas do filho, a professora precisou de ajuda de 3 homens para segurar o garoto. Sem dinheiro para bancar uma unidade particular,
A professora procurou então por clínicas psiquiátricas públicas, mas de acordo com ela não encontrou vaga em nenhum lugar. Sem encontrar vaga para o filho, a professora recorreu ao Ministério Público Estadual. Um oficial de justiça então e uma conselheira tutelar acompanharam a mãe e o filho até o hospital Adalto Botelho, em Cuiabá, que teria de recebê-lo em caráter emergencial. O hospital, no entanto, teria se recusado a receber o garoto porque não dispõe de uma ala psiquiátrica. É o que nós vemos não só lá, mas no Brasil inteiro, né? A Carla, então, mãe do garoto, recorreu à Defensoria Pública, que conseguiu na Justiça uma liminar que obriga o Estado a bancar a internação do adolescente em qualquer clínica brasileira, mesmo que particular. É incrível como nesses últimos 15 anos, pode-se dizer, as pessoas, o brasileiro, recorre à justiça para um tratamento hospitalar, para uma internação, para remédio, para cirurgia. É impressionante isso, né? Vai no Ministério Público, lá você consegue resolver. Um defensor público, se te ouvir e se sensibilizar com o drama que você está vivendo, quem sabe pode ir para frente e ter solução. Vamos adiante, que coisa triste. O incêndio atingiu, na tarde desta sexta-feira, a Capela de Santa Rita. Que triste isso, gente. Isso foi em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local ficou em ruínas. Não teve vítimas. O templo integra o patrimônio tombado da cidade pelo valor histórico-cultural, desde 2003. As chamas consumiram o interior do local, provocaram desabamento da torre e também do teto da igreja. Não havia ninguém, graças a Deus, lá no local. O incêndio consumiu toda a estrutura da capela, sobrando apenas as paredes em ruínas, sem desmoronar. O local foi totalmente interditado, né? E as causas do incêndio ainda não haviam sido identificadas até a noite de sexta-feira. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas igrejas em Minas e elas são belíssimas. E muito triste, muitas delas, uma pessoa né, do patrimônio histórico estava junto e tal, e falou assim, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Aí você chega bem pertinho assim, né, da coluna e ele diz, tá vendo isso aqui, ó? Coberto de ouro. Colunas cobertas com ouro. De um valor histórico incrível. Tá vendo isso aqui, ó, esse pozinho que tá caindo aqui, ó? Isso aqui é cupim. Cupim tá comendo tudo. É. E a gente não tem preservação. Infelizmente, a gente não tem. Então, o patrimônio histórico brasileiro, quando você começa a levantar por ele, você vê que está sendo destruído pelo cupim, por vândalos, né? E não se preserva nada. E isso é a história de um povo, é a história de um país. Na Bahia, a mesma coisa. Muito cupim comendo tudo, destruindo tudo. E saber que se tem um tratamento, você estanca isso, você para com isso. Mas a gente não preserva nada. Se a gente pensar assim, tá falando de Minas, da Bahia, se falar em São Paulo, o que é que nós temos de patrimônio histórico? Aí na sua cidade? Na minha cidade mesmo, quantas vezes de ver aquela casa linda, lá de 1920, 1940, daqui a pouco entram máquinas, destroem tudo, ergue-se mais um espigão. A gente não tem história. É mais ou menos como a gente pegar a história da própria vida, né? Jogar fotografias fora, esquecer de onde você veio, quem foi seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós, é mais ou menos assim. A gente não tem história, e quem não tem história não preserva. Infelizmente. Olha que coisa triste. Acabou? Tem uma última notícia aqui. Câmeras de segurança, mais violência, agora contra a mulher. De um posto de combustível, flagraram uma mulher sendo agredida com socos e pontapés pelo ex-namorado. Isso foi em Tararé, São Paulo. Um frentista que tentou ajudar também acabou sendo agredido por outros 2 homens. Bom, até agora ninguém foi preso. Nas imagens é possível ver o momento em que um homem bate no rosto da mulher. Ela pede socorro, ele a agride com socos e pontapés. Após ser agredida, um frentista vai socorrer a mulher, acaba entrando na luta com o rapaz. Aí aparece um outro rapaz no vídeo e parte para cima do frentista com uma garrafa. O grupo ainda não foi localizado e a polícia informou que identificou um deles, que é o ex-namorado da mulher agredida. A mulher teve um corte no supercílio, levou 3 pontos. Já o frentista levou 9 pontos. 2 boletins de ocorrência foram registrados por lesão corporal dolosa
e ameaça agravada na Lei Maria da Penha. A mulher ainda pediu medida protetiva. Olha isso. Não tem mais lugar, não tem mais lugar. A violência está em todo lugar. Vem pra cá. Meio-dia, 11 minutos. Hoje tem novidade na tela da Rede TV. A partir de hoje, todos os dias, às 8 horas da noite, você confere ao vivo os sorteios das loterias. Isso mesmo, em uma parceria da Rede TV com a Caixa Econômica Federal. A nossa equipe já está lá, você está vendo aí, ó, a rodoviária do Tietê. Nossa equipe está lá fazendo todos os testes, todos os ajustes para a transmissão. E fique ligado, que começa às 7h50 da noite, já nas mídias sociais. Acompanhe, vai que você seja o próximo sortudo. Então, a partir de hoje, todos os dias, 8 horas da noite, essa parceria da Rede TV com a Caixa Econômica Federal. E você assiste aqui ao vivo. Emoção, hein? Tá tudo pronto já, tudo prontíssimo. Já fez a sua fezinha? Ah, tem que fazer, né? Ah, vou fazer e vou assistir hoje. 10 para as 8 da noite, bom dia. Bom dia. A Rede TV transmitindo ao vivo. E a semana? Que semana será essa? Olha, uma semana um pouco tumultuada, viu, Olga? Porque nós temos dois astros que são Mercúrio e Vênus formando um aspecto ruim com Urano. Urano colabora para rompimento, então nessa semana algumas pessoas podem aí findar relações, né? Podem ficar sem paciência, então tem que tomar um certo cuidado. Agora, algo bom é a Lua que está crescente, né? Então é bom para a gente se dedicar aos nossos projetos, fazê-los crescerem essa semana. Junto com a Lua. Isso aí. Vamos lá, gente. Horóscopo da semana, aqui o telefone já está fervendo, daqui a pouco a gente atende algumas pessoas, você sabe que eu não consigo atender todos vocês, mas vamos em frente. Vamos começar com o signo de Áries. Atenção, então, você que é ariano, está na hora de se dedicar às suas coisas, aos projetos, fazê-los acontecerem, acompanhando esse ritmo da lua crescente. Então se dedique, você é um signo que não faz corpo mole, no geral você sempre dá um pontapé inicial para as coisas acontecerem, então é hora disso, tá? Se dedique. Agora, uma outra coisa também é que você estará em harmonia, né, nas suas relações de um modo geral. Então, uma tendência é estar bem relacionado com as pessoas. Boa semana. Boa semana para Áries e agora vamos saber o que tem para Touro. Chegamos nos taurinos, que são regidos por Vênus. E Vênus, amanhã, vai ingressar no signo de Escorpião, onde vai ficar até o final desse mês. Então, o que vai acontecer com Touro? Touro já é um pouquinho apegado materialmente. Como Vênus ingressa em Escorpião, que é apegado emocionalmente, a tendência é que os taurinos estejam mais apegados às pessoas, às situações que eles vão vivenciar daqui para frente. Então, há uma tendência ao apego, viu? Toma cuidado com isso. Agora, uma coisa boa também é que Vênus em Escorpião vai deixar os taurinos um pouco mais sedutores, então desfrute disso. Muito bem. Agora vamos falar para você que é de Gêmeos. Geminianos estarão bem decididos daqui para frente, tá? Agora a mente vai estar inquieta, pensando num monte de coisa ao mesmo tempo, precisa tomar cuidado com isso, com a falta de foco. Essa falta de foco, esses pensamentos em excesso pode deixar os geminianos também ansiosos, tá? E atente-se com falha de comunicação. De repente você diz uma coisa, mas as pessoas entendem uma outra, daí você fica com uma expectativa, aquilo não acontece. Então, muito cuidado na comunicação, mais pausada, repita bastante, deixe as coisas bem amarradas com as pessoas. Muito bem. Vamos a responder uma pergunta aqui. Nossa amiga nasceu no dia 20 de 4 de 1974. E ela diz o seguinte: eu e meu marido estamos muito distantes. Isso me deixa muito triste. Fale alguma coisa para mim, por favor, Edu Scarfon. Vamos ver, é uma semana delicada para os relacionamentos, a gente precisa ter bastante paciência, viu? Olha só, o que eu estou vendo é que eles vão conseguir melhorar o convívio no dia a dia, vão conseguir ter um pouco mais de paz na forma de conversar, de dialogar, de colocar as coisas. Eu ainda não percebo nenhum clima assim de romance, nada assim de melhoria, né, no quesito química, a união do casal. Mas eu percebo eles se comunicando com mais cautela ao longo da semana. A gente tem a carta do Papa, que é uma carta de parcimônia, tá? E de harmonia aí nos diálogos. Então já é um bom sinal, já é um começo. Muito bem, daqui a pouquinho mais 3 signos e respostas para você. Voltar a falar dos nossos signos agora para você que é de Câncer.
Chegamos nos cancerianos, eles estarão mais independentes no começo dessa semana, mais racionais, resolvendo as coisas com bastante praticidade, só que isso no começo da semana, até o meio dela. Agora, do meio em diante, a tendência é que câncer esteja mais introspectivo, mais quietão, mais pensativo, refletindo mais sobre a vida. Isso vai dar margem para conversas profundas com os amigos, colegas, desabafos e favorece também meditações e insights. Então, duas nuances bem diferentes para câncer na mesma semana. Muito bem, agora para quem é de leão, como eu, você é leão, né? Leão também. Também, dois leoninos. Você também, Buiú? Câncer, ele é câncer. Então chegamos aí nos leoninos, né? E você que é de leão, o que acontece? Essa é uma semana que a tendência é que a gente pense um pouco mais sobre os relacionamentos que nós estamos tendo. Não só amoroso, mas com as pessoas, numa sociedade, uma parceria, uma amizade. Sabe aquela coisa? Será que eu recebo aquilo que eu dou mais do que recebo? As pessoas são recíprocas a mim ou não? Isso tudo vai levar a gente à reflexão de como que a gente tem que lidar com os nossos relacionamentos daqui para frente, para que as coisas fiquem mais justas e também equilibradas. Os astros pedem que você cuide também da sua saúde, viu? Então, foque nisso. Então, fechou aqui, né? Fechou? Fechou. O que foi? Agora é virgem. Não, virgem, tô louca. Virgem. 3-3, é que a gente 3, faz 3. de 3 em 3, agora é virgem. Isso. Agora fechamos com os virginianos, né? Que estarão mais exigentes e minuciosos do que já são. E olha, gente, que virgem já é perfeccionista. Vai estar ainda mais essa semana. Agora fique atento para você não acabar sendo chato, a chata da vez, às vezes com as pessoas exigindo muito. Pode rolar algum mal-estar com elas, tá? Então se policia, a gente pode falar tudo, né? Se a gente souber a maneira, né, de colocar isso às pessoas. Já na vida pessoal, a parte amorosa pode ter um movimento se você se dedicar mais a este setor. Boa sorte. Boa sorte. Agora um beijo para Juliane, que está perguntando aqui. Ela com a mãe Beatriz, que tem 76 anos, está sempre lá ligada com a gente. Um super beijo para vocês, tá? Vamos fazer a pergunta dela. Ela nasceu no dia 15/6/1983 e ela diz o seguinte, que a vida está, desculpa, estagnada há 4 anos. Busco oportunidades, mas não está acontecendo nada. Me oriente, por favor, eu não sei mais o que fazer. 15/6/83. É uma geminiana, né? Realmente está mostrando as coisas paradinhas, mas não está ruim. Então movimenta a gratidão pelas coisas que você já tem, porque dá para perceber que existe alguma segurança, existe alguma estabilidade, né? Talvez em casa as coisas estejam todas em ordem, né? Então tô vendo que assim, não tá ruim, tá? Só que tá faltando movimento, né? Você tá triste, o que ela tem que fazer? Estagnada. Espiritualidade pode ajudá-la bastante, porque veio a carta do Papa, viu, Olga? Então assim, faça uns mantras positivos, faça uns pensamentos aí, orações, pedindo para que haja um movimento e estando fortalecida espiritualmente, segue de novo para a luta, né, para tentar coisas novas. Coisas novas. É isso aí. Aliás, a gente precisa se renovar todo dia. Signos agora, vamos falar para você que é de Libra. Chegamos nos librianos, estarão bem observadores essa semana, analisando tudo, sacando tudo que está acontecendo ao redor deles, viu? Percepção em alta. E a sua intuição também estará. Então confie bastante naquilo que você sentir, porque podem ser avisos, tá? Surgindo para você. Agora, dentro dessa questão de observar mais, perceber mais as coisas, alguns librianos tendem a agir de forma um pouquinho mais manipuladora nos próximos dias. Tendem a manipular as coisas de modo que lhes favoreçam. Agora nós vamos falar para você que é de Escorpião. Escorpianos vão estar num bom momento porque Vênus, né, está ingressando no signo deles, vai ficar até o final do mês nesse signo, trazendo uma sensação de estabilidade. Então, internamente, você se sentirá mais seguro, estável. Isso vai colaborar para que você faça as coisas no externo também ficarem seguras e estáveis. Como Vênus fala de amor, há uma perspectiva para Escorpião de melhorar os relacionamentos amorosos, temperá-los, ou se estiver solteiro, poderá mudar isso daqui para o final do mês. Bom? Fechando esse bloco agora com Sagitário. Sagitário já precisa se policiar com as inconstâncias emocionais, nem 8 nem 80, viu, Sagitário? Toma cuidado porque haverá essa tendência, muita oscilação, muita instabilidade. E se policie com os exageros também, tá? Na alimentação, na postura, no comportamento, nas demonstrações excessivas de sentimento. Fique atento, há uma tendência a se boicotar um pouquinho nessa semana, então tente pensar mais antes de agir para não se boicotar. Vamos responder, acho que é Ivna, acho que é Ivna. Ela nasceu no dia 27/6/72 e ela diz assim: tudo que eu planejo eu não consigo realizar.
por favor, o que meu signo tem a ver com isso? E me responda, me dê uma luz. Qual que é a data dela? 27/6/72. Ok. Então, realmente ela está num padrão, Olga, de que as coisas não estão nada, né, fluindo para ela. Sai a torre, que é uma carta de queda, de abalo. Existe uma negatividade grande também. O que eu percebo é que ela é muito testada. Cada vez que ela vai empolgada para fazer alguma coisa acontecer, as coisas começam já a dar errado. Parece que o universo, os fatos testam ela e daí ela desanima e acaba entregando, né, as pontas. Então, ela precisa ser mais firme, acreditar mais nela, né, se manter, perseverar. Está faltando perseverança, está faltando otimismo, viu? Tenta mudar isso, é um padrão negativo que você está sustentando, infelizmente. Muda o foco. Ter aqui, vamos, eu já separei essa pergunta para não perder também, mais uma correndo. É Luciana Valério, de 10/11/79, ela quer saber, ela precisa vender uma casa. Tá desesperada, quer vender uma casa. O que você diz para ela? Vamos ver, é uma escorpiana. Eu tô vendo gente interessada aparecendo no futuro próximo. Boa notícia, tá? Tem gente interessada, só que haverá um pouquinho de dificuldade na negociação, porque você vai sentir que você vai sair perdendo se você fechar esse negócio. Então, há uma intransigência com relação a isso, de assim, eu não vejo as partes se acertando, né? Um querendo oferecer menos, outro achando que vai sair perdendo, então há esse risco, há essa tendência, mas pelo menos já haverá, né, gente interessada, já é um começo, fica firme. Muito bem. Bom, mas aí pode ser mexer um pouquinho no valor também, né? Exatamente, é tentar ir por esse lado, exatamente. Né? Mais flexibilidade. Flexibilidade. Vamos falar agora para você que é de Capricórnio. Chegamos nos capricornianos, né? Estão num bom período, mas a vida vai exigir de você um pouco de ajustes para que as coisas possam dar certo. Então, talvez seja necessário você fazer alguma adaptação com relação a algo, num projeto, numa ideia, né? Em algo que você esteja testando. Então, adaptação, ajustes são as palavras-chave. Agora, outra coisa, evite focar tanto no sucesso e no reconhecimento que você deseja. Ao invés disso, foque num bom trabalho, que o sucesso e o reconhecimento são consequência, né, Olga? Muito bem. Agora, para quem é de Aquário, Isso, os aquarianos poderão se sentir um pouco incomodados com os outros, com as pessoas, com as críticas dos outros, com os comentários dos outros. Na verdade, o outro tende a impactar negativamente as pessoas que são de Aquário, com as suas críticas e por aí vai. Então, Aquário, não deixa as pessoas, né, o externo, bagunçar tanto você internamente, tá? Busque ficar bem consigo, a dica é essa. Ok. Agora vamos falar para você, fechando o horóscopo de hoje, de Peixes. Piscianos estarão mais ligados à família, com vontade de estar ou com a família ou com aquele amigo que seja como algum familiar para você, aquela pessoa que você gosta, né, que faz bem para você. Sabe por quê? Porque há uma tendência a Peixes estar um pouquinho mais sensível, precisando de afeto, precisando de um acalento, né? Então essa emotividade vai fazer com que o pisciano recorra às pessoas que são importantes para ele. A Lua vai estar passando pelo seu signo, né, de quarta-feira em diante, fazendo isso com você e te deixando também mais sonhador. Bom período para fazer transformação na vida, mas tente fazer com os pés no chão para não se arrepender depois. Muito bem. Respondendo ao Antônio Francisco, que nasceu no dia 15 de maio de 2001, ele diz, eu gostaria muito de saber se tem alguma luz nos próximos meses para eu conseguir um emprego. Ele está desesperado aqui. Vamos ver. Vamos lá. Antônio. Sim, tem essa luz. Com certeza, ele só precisa de muita ação e adotar uma postura mais invasiva. Em que sentido? Assim, de ir, bater na porta dos lugares, conversar com as pessoas, demonstrar o seu interesse. Se você agir com essa ousadia, daqui para o final do ano, certamente estará trabalhando, viu? Boa sorte. Boa sorte, daqui a pouco... daqui a pouco tem ritual, né? Tem ritual. Do que nós vamos fazer o ritual? Hoje é um ritual para quando a gente está conhecendo alguém, para a pessoa suspirar de amor, de interesse por nós. Vamos lá, meu amor. Ritual, então, para... A pessoa suspirar por você. Quem vai suspirar por mim? Tô precisando. Alguém que suspire por mim. Vamos fazer. Presta atenção. Por isso vamos até usar suspiro, viu, gente? Suspiro mesmo. Suspiro de verdade? Suspiro de verdade, isso. Vamos usar alguns. Vamos usar 5 no total. Uma vela vermelha, porque é a cor da paixão, né? Tá. Então, para dar uma energizada, né? Um papel com o nome da pessoa. Então, você está conhecendo alguém, coloca o nome completo da pessoa aqui. Se não souber completo, o nome que você sabe, né? Mas isso a gente faz quando já está rolando uma química, né? Um interesse, já tem um envolvimento.
Pôs o nome, dobra ele bonitinho, coloca num prato. Tá. A vela vermelha, você vai escrever o seu nome. Pode usar um palitinho de dente, que é só para marcar. Escreve o teu nome. Isso, então tô pondo aqui. Com calma. Com calma, Edu Scarfon. Tá. Essa O pessoa nome, vai nome e colocar... sobrenome? Isso, o seu nome completo. Tá, o nome completo. Escreveu. Isso, porque essa vela está representando você. Então você... Ah, não coloca o nome da pessoa? Não, o nome da pessoa no papel. E o teu na vela? E o seu na vela, exatamente. Porque é para você despertar essa paixão na pessoa. Então nós vamos pegar 2 suspiros, porque 2 é o número, né, do casal, da união. Vamos quebrar o suspiro assim. Olha lá, gente. E passar na vela para a pessoa poder suspirar por você. Pode deixar no prato. Tem alguém suspirando por ti, Edu Scarfon? Olha, Olga, eu preciso fazer esse ritual também, viu? Quando eu sair daqui eu vou fazer. Vai fazer. Vou fazer. E daí o que acontece? Passou, pedindo para a pessoa suspirar por você, você vai deixar a vela firminha, aí você né? Prendeu Isso, a vela prende ali. a vela, Tá. né? Vamos pegar 3 suspiros. Vamos colocar um aqui numa ponta, outro na outra e um aqui em Ó, cima. vocês viram que a vela ficou toda com o farelinho do suspiro. Com o farelinho Estão do mostrando suspiro. aí? Então, olha, tá Isso. toda com o farelinho do suspiro. Isso. Tá. O nome aqui do lado Tá. e um triângulo que nós formamos com o suspiro. Tá bom. Com E 3 aí, suspiros. isso eu faço em qualquer dia, qualquer hora. Dia. Terça-feira é um bom dia da semana para fazer. Amanhã vamos comprar vela vermelha. Para despertar paixão, intensificar isso. Amanhã, terça-feira, e na lua que estamos crescente, para crescer, né? A lua tá ótima. Essa paixão, exatamente. A lua tá ótima. A gente acende a vela, fazendo os nossos pedidos, vamos deixando queimar até o final. No finalzinho, a gente pega o papel, abre e queima ele na chama da vela. Tá, pergunta. Você tá fazendo para atrair uma paixão, pessoa, um suspiro. Isso dá para fazer, por exemplo, se tem 2 pessoas da mesma família que não estão muito bem, dá para fazer isso também? Para que elas se juntem, se desestressem? Exatamente, se harmonizem, né? Também dá para fazer. O açúcar do suspiro é para isso, é para dar uma boa adoçada aí na relação. Muito bem. @Edu Scarfon lá no Instagram. Tu volta na segunda. Volto e tu segunda-feira. responde meu povo lá, hein? Respondo, pode deixar, vou responder. Eu sei que responde. Um beijo, meu amor. Um beijo. Nós vamos falar do coração com o Dr. Hélio Castelo, que é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro, especialização em cardiologia pela Unifesp, tem um currículo maravilhoso. Boa tarde. Prazer. Obrigada por ter vindo. Como é que anda o nosso coração, doutor? Tem que estar bom, né? Tem que se cuidar. Para Pois é. manter ele bem assim. Mas e a gente sabe se está com problema? O coração dá sinais? E que sinais ele dá? Então, Olga, a gente sempre diz que existem algumas doenças que elas são um pouco mais silenciosas. Então, a melhor forma de você diminuir os danos, vamos dizer assim, que o coração pode causar para a saúde das pessoas, é fazer prevenção rotineira. Tá, e essa prevenção eu devo fazer a partir de que idade? E, sei lá, uma vez por ano? Então, aí depende dos fatores de risco que a pessoa tem. Hoje a gente orienta homens, pelo menos a partir dos 35, 40 anos. Já? 35? 35, 40 Sim, anos. porque o que está morrendo de gente jovem. Exatamente. Com problema no coração? Isso que é o grande problema, né? Então, depende muito dos fatores de risco. A gente sempre diz que existem 3 fatores de risco, que são fatores de risco que a gente não consegue mudar, que seria a idade, o sexo e a genética. Então, a pessoa que tem uma genética muito forte, ou seja, várias pessoas na família próxima... Já morreram do coração? Já tiveram um problema cardíaco, não precisa nem ter morrido, mas tiveram um problema cardíaco ou um AVC... Tem que ficar atento. Tem que ficar mais atento, homem mais atento e acima de 40 anos mais atento. E aí vem os fatores outros, que são fatores que a gente consegue controlar, que é cigarro, obesidade... pressão alta, enfim. diabetes, sedentarismo... Comida muito gordurosa, é verdade, que também dá problema? Tudo isso. Estresse. Mas aí, doutor... Não dá para tirar tudo. Não, então, não dá para tirar tudo. Tem que tirar o estresse, é meio complicado. Que tamanho tem o nosso coração? Mais ou menos o tamanho da tua mão fechada. O tamanho da minha mão é o tamanho do meu coração? Mais ou menos. Olha, esse daqui é quase um coração real, de tamanho real. Mais ou menos desse tamanho. Isso aqui abre? Abre. Aqui, quando a gente abre, a gente vê as válvulas do coração. É isso que é trocado? Isso. É isso que é trocado. E aqui, essas coisinhas vermelhas aqui, que estão lá de fora, representado, são as artérias coronárias, que quando entope, causa infarto. É essa que entope, então. Deixa eu mostrar vermelhinhas aqui. Essas vermelhinhas aqui, ó, gente, é que entopem. E aí que entra com o catéter? Isso. Para desentupir? Pra desentupir. É o que e eu é aqui faço. que põe o stent? É aí que coloca o stent.
E aqui o que faz com isso aqui? No coração, na válvula, você pode ou trocar cirurgicamente, ou hoje nós temos também a possibilidade de implantar uma válvula por catéter. Ah, implanta uma válvula na válvula do coração. Exatamente, sobre ela. Principalmente idosos que têm, às vezes, problemas de válvula aórtica, ela calcifica, e os idosos, muitos, pelo menos 30%, não tinham condição cirúrgica. Então, hoje por que o idoso não, por conta da idade mesmo? Não, às vezes por idade, por ter outras doenças. Então, nós passamos a implantar uma prótese, entra pela virilha, e implanta ela sobre a prótese. Esses exames são perigosos? Olha, tem risco, mas menos risco do que manter a doença, sem dúvida. O cateterismo, por exemplo, o risco dele é 1 em cada 1000 pacientes de ter alguma complicação. Ou seja, 0,1%. É menor do que eu sair daqui, ir até o hospital e me acontecer alguma coisa. Eita, vamos cuidar desse coração, hein? Estou falando aqui com o doutor Hélio Castelo, cardiologista renomadíssimo. Doutor, coração dá tumor? Pode ter. Não é muito frequente. O câncer no coração, o tumor no coração, é um órgão com bem menor frequência de câncer do que outros órgãos. Ou seja, não é uma das principais doenças do coração. Existe até um tumor benigno, que é mais comum no coração, mas mesmo assim não é o que mais nos preocupa em relação ao coração. Outro dia eu li alguma coisa na internet, tipo assim, você já observou que o coração é o único órgão do organismo que não dá câncer? Tem bem menos, é muito raro. Dá câncer? Pode dar, mas pode é bem dar raro. Câncer no coração? Pode, mas é raro. É raro? É raro. Uma coisa que vale a pena falar, Olga, ainda mais que nós estamos no Outubro Rosa, é o seguinte: mulheres, homens, enfim, quem estiver fazendo tratamento oncológico, é importante fazer acompanhamento cardiológico junto, porque as quimioterapias, as radioterapias, elas podem dar algum comprometimento cardiovascular. Então é importante ter o acompanhamento. É importante isso. O que é doença vascular periférica? Então, a mesma doença que acomete as artérias coronárias que a gente mostrou, por exemplo, o infarto, essa doença chama aterosclerose, que é a doença que causa acúmulo de gordura na parede dos vasos e obstrução, entupimento. Ela pode acometer tanto a circulação do coração como do cérebro, como na circulação nas artérias periféricas, perna, braço, principalmente nas pernas. Muito bem. A Diva está perguntando o seguinte aqui, eu gostaria de saber, problemas no coração chamado prolapso. Minha mãe morreu de um AVC, meu pai tem problema no coração, eu percebo que quando eu falo rápido, eu fico muito cansada. O prolapso de válvula mitral, que é o que ela tem, é uma alteração na forma como a válvula fecha. Isso nem sempre é uma doença e na maioria das vezes não dá problema. Então é só um acompanhamento clínico que precisa. Não tem nada a ver com a doença que a mãe dela que acabou falecendo a mãe dela. E com relação à taquicardia, qualquer pessoa pode ter? É algo que eu tenho que me preocupar? É o coração que dispara? Nós temos 2 tipos de arritmia. Na verdade são vários, mas... Taquicardia, arritmia é a mesma coisa? A arritmia é tudo que sai fora do ritmo normal do coração. Ela pode ser taquicardia quando ela bate rápido e bradicardia quando bate devagar. Então, as taquicardias, existem várias causas, medicamentos, hipertiroidismo, quer dizer, aumento do funcionamento da tiroide, e taquicardia por si só, como se tivesse dado um curto-circuito no coração. O estresse causa isso? Pode causar também. Esse curto-circuito, hein? Tem mais pergunta aqui chegando? Tem. Insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é o seguinte, quando, como o próprio nome diz, o coração está insuficiente para realizar suas atividades normais, que é a contração. Ele perde força de contração e geralmente ele dilata. Existem várias causas, pressão alta, diabetes, doença de Chagas no Brasil é uma das grandes causas e é uma das grandes causas de morte em relação à doença cardíaca. O coração não vai tem dilatando. Força. Ele dilata e ele fica insuficiente. A pessoa tem cansaço para pequenos esforços, até cansaço para tomar banho, às vezes. Nosso telespectador falou o seguinte, que fiz um eletro e deu distúrbio de contenção do ramo direito. Pergunta se é um problema sério.
Geralmente, o distúrbio de condução, não é contenção, de condução. Do ramo direito é uma alteração na parte elétrica do coração, que pode não ter nenhuma conotação patológica, ou seja, pode não ser doença, mas vale a pena ir num cardiologista para ver. Aqui outra pessoa dizendo que tem problema com tireoide, né? E sente muita falta de ar. O que o senhor aconselha? Então, o tireoide, ela pode ter 2 tipos de problema. Ou a tireoide funcionando menos, quando funciona menos, a pessoa tem mais cansaço, fica mais obesa, e tem como se a bateria fosse diminuída. Quando a tireoide está funcionando a mais, geralmente dá taquicardia, dispara o coração, tem batedeira. Então, vale a pena ir no endócrino, resolver a tireoide para ver se essa é a causa principal. Muita pergunta aqui, gostaria de saber. O médico disse que eu tenho um coração grande, maior que o normal. E isso me incomoda. Eu sinto realmente o coração maior. E aí? Deve E o médico disse isso para o deve estar um pouco telespectador. sugestionada, porque normalmente a gente não sente o coração maior. Agora, ele pode ser maior, um pouco maior e não ter problema na função dele. O importante é saber se ele está aumentado e está dilatado também, porque aí ele pode estar fraco e aumenta a chance de insuficiência cardíaca. E doença de Chagas, doutor? Então, a doença de Chagas, o Brasil é um dos campeões de doença de Chagas, infelizmente, e ela era mais restrita ao Nordeste, ao Norte e Minas Gerais. Hoje ela está forte também no interior de São Paulo, inclusive aqui em São Paulo, que é um bichinho barbeiro, que é tipo como se fosse uma vespa um pouco maior, e dentro dele ele carrega um protozoário, vamos dizer assim, que entra na nossa circulação e pode atacar ou o coração ou pode atacar o intestino e o esôfago. Então, ele pode causar coração dilatado, intestino dilatado, esôfago dilatado também. A gente sabe que quando ataca o coração, geralmente não ataca os outros órgãos. E o mais interessante é que pode levar até 15, 20 anos para começar a dar sintomas. Nossa, que coisa. E o senhor, bom, claro que o senhor sabe o número de casos, né? De doença de Chagas em São Paulo, principalmente, aumentou bastante. Está aumentando. Já é quase 13h e eu tenho essa novidade para contar para você aqui na tela da Rede TV. A partir de hoje, todos os dias, às 8h da noite, você confere ao vivo os sorteios diários da loteria. É uma parceria da Rede TV com a Caixa Econômica Federal. A nossa equipe já está lá na rodoviária do Tietê fazendo todos os ajustes para as transmissões, para a transmissão. E fique ligado aí que começa 9h50 nas mídias sociais, tá certo? Então acompanhe, 19h50, 7h50 da noite, já nas redes sociais você acompanha. E aí você pode ser o próximo sortudo também. Acompanhe então, 7h50 da noite pelas redes sociais, 8h aqui na tela da Rede TV, essa parceria com a Caixa Econômica Federal. Vai que você ganha aí, boa sorte, tô te desejando, hein? Tá bom? Doutor, marca-passo, primeiro, onde que instala o marca-passo? Bom, o marca-passo é como se fosse uma bateria. Uma bateriazinha. Como se fosse uma bateria, é usado principalmente quando o coração bate muito devagar e por alguma doença de um bloqueio grave. Ele é colocado embaixo da pele, geralmente nessa região. Em cima aqui do coração. Imagina que o coração está aqui no meio do peito. Tá. Ele fica aqui, entra por uma veinha, que é dessa azul aqui, e ele fica encostado na parte de dentro do coração. Lá embaixo, o fiozinho na fica ponta. na ponta. Uma coisa que sempre perguntam, Olga, é se quem tem marca-passo pode fazer ressonância magnética, por exemplo. Certo. Pode entrar no banco, vai apitar, etc. Isso. Hoje, os marca-passos novos, nos últimos, acho que quase 10 anos, eles podem tudo. Pode ressonância, pode entrar na porta lá sem problema. A porta que tem o sensor, os magnetismos, sem problema nenhum. raio-x de aeroporto. Para a gente fechar, qual a gravidade de aneurisma ascendente na aorta? Isso é uma das doenças mais graves que existe. Quando você tem a aorta que é essa artéria vermelha, quando ela dilata muito, você pode ter a rotura dela. Essa aqui? Vermelha. Essa vermelha aqui? Essa grandona vermelha. O aneurisma dá aqui. Então essa dilata isso daqui
e ela pode romper. Sabe que nem pneu de carro que forma aquela bolha? Sei, É isso aqui. exatamente a mesma coisa. Forma uma De bolha. verdade, e isso tem a pode grossura romper. disso aqui, menos? Não, é mais. É mais que essa Esse caneta. daqui é mais ou menos 3 centímetros de diâmetro. Isso aqui é mais ou menos o real. Esse aqui é mais ou menos o real. Gente, essas veias que ele está mostrando aqui, nesse... Como é que eu mais ou chamo menos- isso? É um modelo. Um modelo? É o real. Olha a grossura dessa veia. Gente Ela é do grande. céu. Agora, muito cuidado, porque são mais de 300 mil mortes por ano no Brasil por causa do coração. 3284-0013, o telefone do Dr. Hélio Castelo, muitíssimo obrigada. É um prazer. E ele estava lembrando que há muitos anos a gente já fez entrevista com ele, porque ele é muito bom, né? Super beijo, obrigada a todos vocês pelo carinho da audiência. Amanhã, meio-dia, estarei aqui esperando por você. Até lá.